difícil conseguir resolver esse problema do que é uma arte que muita gente considera uma intervenção elitista diante de algo que é degradado e é o povo, e como é que você faz, né, essa passagem sem ser paternalista e ao mesmo tempo sem estar a favor da especulação imobiliária, enfim, imbróglio. Um bom imbróglio, né, para um projeto de arte urbana enfrentar. E agora, o que é a escultura? Ele falou, não sei, mas ninguém liga mais muito. Então, a escultura acho que é aquilo no qual você tropeça quando anda para trás para se distanciar para ver uma tela. A ideia da autonomia da arte moderna, que cada arte era baseada na sua mídia, explodiu e, na verdade, uma contaminação de mídias se deu, no qual a arquitetura também foi envolvida e também envolveu. Aparece a questão, então, da relação entre arte e arquitetura no espaço urbano. E notem que o grande crescimento da arte pública no mundo se dá a partir dos anos 60, justamente depois que o minimalismo tematiza a questão do espaço, da galeria, como uma interação na obra. Quer dizer, a obra não é mais, né, só um objeto, ela é a relação que ela cria com todo o ambiente em torno. E a land art extravasa o espaço da galeria e vai, né, primeiro, digamos, para os desertos, para os espaços mais ermos e depois cada vez mais de volta para o espaço urbano. E há aquela famosa frase do Michael Heiser, onde ele diz que o trabalho dele não é um trabalho posto em um lugar, o trabalho é o próprio lugar, né, na medida em que o trabalho cria o lugar. Isso é um site específico, né? Porque fazer um comentário sobre a ideia de arte pública, porque é curioso esse termo, né? Todo mundo usa, de fato, é public art, isso veio pelos Estados Unidos. Mas, na verdade, qual seria a arte privada? Né? Tudo bem, aí é a arte então, que está dentro de coleções, os colecionadores. A arte foi, ao longo do tempo, muito privada. Se pegar aquele famoso texto do Walter Benjamin, sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né? E ele vai lá, mostra que a arte nasce como culto e depois ela vai ganhando valor de exposição e etc. E é muito recente, na verdade, essa vinda da arte para um domínio público, os primeiros museus, as coleções e etc. Agora, às vezes a gente aceita muito prontamente a ideia de que a arte pública é aquela que está posta num espaço aberto, que toma chuva, né? Aquela que está na rua e etc. E não é necessariamente. Às vezes a arte pode estar posta num espaço público e ela não ter uma recepção pública. Porque o público é mais um valor do que uma objetualidade. Os americanos têm ali leis, né, para financiamento de obras de arte pública, que são federais, municipais, estaduais, etc. Esse comissionamento é algo que a sociedade entende como um valor, reconhece aquilo. Muito diferente do que acontece no Brasil, onde basicamente a maioria dos trabalhos que a gente vê postos no espaço público estão pichados e depredados ou simplesmente esquecidos ou com planta crescendo em cima e na sombra. Quer dizer, que não causaram nada, né? Aquilo não reverberou um pouco, em grande medida, eu acho, por essa ausência de uma consciência do valor público associado à arte no Brasil, uma questão histórica, de formação. E isso é um baita problema a ser enfrentado pelos projetos de arte pública, porque você tem que, digamos, gritar muito mais alto para poder aparecer, né? Também por uma questão de escala. São Paulo é duro de enfrentar. Eu fico feliz que o CCBB esteja agora encampando algo e o projeto parece muito bem conduzido, interessante na sua conceituação e nos grupos que foram chamados. Apesar dessa obra acontecer à noite, isso também é uma coisa, acho que, intencional do projeto, de tentar fazer com que o centro seja mais utilizado na noite também e que trazer para esse mundo de pessoas que usam nem que como passagem os lugares onde vai ocorrer a exposição, um outro conteúdo com um teor artístico e não tão cotidiano como é para eles a cidade, assim, para modificar um pouco essa percepção do cotidiano para eles. Pode ser meio idealista da nossa parte, mas a gente tem essa ambição, sim, de provocar as pessoas para virem aqui para ver os trabalhos e para poder, a partir disso, também olhar para o centro com um pouco mais de generosidade em relação a ele e de uma certa maneira, estando aqui, elas talvez não se sintam tão ameaçadas, né? Então fazer com que a arte seja um elemento também
que gere essa visão das pessoas, assim.